Você já se perguntou por que a arte, a arquitetura e até mesmo a forma como pensamos parecem tão diferentes hoje em dia? Por que as grandes certezas do passado deram lugar a um mundo de múltiplas verdades e estilos misturados? A resposta para muitas dessas perguntas está em um movimento complexo e fascinante: o pós-modernismo. Vamos voltar um pouco no tempo. O século XX começou com a promessa da modernidade, a crença de que a razão, a ciência e o progresso nos levariam a um futuro melhor. Mas então, vieram as grandes guerras, regimes totalitários e uma profunda desilusão com essas promessas. Foi nesse cenário de crise que o pós-modernismo surgiu não como um estilo, mas como uma nova forma de enxergar o mundo. Ele questionou tudo: a ideia de uma única verdade, de uma história linear e de um progresso inevitável. No coração do pós-modernismo está a queda das chamadas grandes narrativas. Pense nelas como as histórias que a civilização ocidental contava a si mesma para dar sentido a tudo. A narrativa do progresso científico, da libertação através da razão, da salvação religiosa. O pós-modernismo olhou para as tragédias do século XX e disse: será que essas grandes histórias realmente funcionam? Ou elas escondem contradições e servem para justificar o poder? Em vez de uma única verdade universal, os pensadores pós-modernos propuseram que a realidade é construída por incontáveis discursos, fragmentados e muitas vezes conflitantes. Essa ideia transformou a filosofia. A linguagem que antes era vista como um espelho da realidade passou a ser entendida como um sistema que cria significados. A verdade não é algo que se descobre, mas algo que se constrói através de discursos. Isso não significa que tudo é mentira, mas que devemos sempre perguntar: quem está falando? Por que está falando? E que poder esse discurso sustenta? Essa desconfiança dos grandes sistemas nos convidou a olhar para as margens, para as vozes que foram silenciadas pelas narrativas dominantes. Na literatura, essa mudança foi radical. Adeus ao enredo certinho, ao narrador que sabe de tudo, e ao final conclusivo. Escritores pós-modernos abraçaram a fragmentação, misturando tempos, vozes e estilos. Surgiu a metaficção, onde o livro fala sobre si mesmo, quebrando a ilusão e mostrando ao leitor que aquilo é uma construção. É como se o autor piscasse para você e dissesse: isso é só uma história, mas vamos pensar juntos sobre como as histórias são contadas. Outra marca importante foi a intertextualidade. Os textos começaram a conversar uns com os outros, fazendo citações, paródias e colagens. Um romance poderia misturar Shakespeare com um anúncio de TV, um poema épico com a letra de uma música pop. A ideia de um autor genial e solitário foi substituída pela noção de que toda a criação é uma reciclagem, uma reinterpretação de tudo o que veio antes. A fronteira entre a alta cultura e a cultura de massa foi explodida, criando um universo cultural híbrido e vibrante. Nas artes visuais, o pós-modernismo foi uma festa de estilos. Enquanto a arte moderna buscava a pureza e a forma original, a pós-moderna celebrou a mistura. Artistas como Andy Warhol pegaram imagens do dia a dia, como latas de sopa e rostos de celebridades, e as transformaram em arte, questionando o que é valioso e o que é banal. A apropriação e a paródia se tornaram ferramentas para criticar a sociedade de consumo e a própria história da arte. A arte não precisava mais ser séria ou sublime. Ela podia ser irônica, divertida e provocadora. Talvez o lugar onde o pós-modernismo se tornou mais visível tenha sido na arquitetura. Cansados dos prédios modernistas, aquelas caixas de vidro e concreto que pareciam iguais em qualquer lugar do mundo, os arquitetos pós-modernos disseram: vamos trazer a cor, a história e a diversão de volta. Eles começaram a usar ornamentos, a misturar estilos clássicos com elementos modernos, a brincar com as formas. Um prédio podia ter colunas gregas ao lado de cores vibrantes e formas inesperadas. A arquitetura deixou de ser apenas sobre função e passou a ser sobre comunicação, sobre contar uma história e refletir a complexidade cultural da cidade. E como isso tudo afetou a gente, as pessoas? O pós-modernismo mudou nossa noção de identidade. A ideia moderna de um eu único, estável e coerente foi posta em xeque. Em vez disso, passamos a nos ver como seres fragmentados, com múltiplas identidades que mudam dependendo do contexto. Você não é a mesma pessoa no trabalho, com a família e com os amigos. Essa visão abriu um espaço crucial para movimentos sociais. Grupos que eram marginalizados pelas grandes narrativas, menos mulheres, minorias étnicas, a comunidade LGBTQ e a mais, encontraram no pensamento pós-moderno ferramentas para questionar as normas e lutar por reconhecimento. A ideia de que não existe um único jeito certo de ser humano se tornou uma poderosa bandeira de libertação. Claro,
O pós-modernismo não escapou de críticas. Muitos acusaram o movimento de levar a um relativismo perigoso, onde nada é verdade e tudo é permitido, minando a base para a ética e a ação política. Outros argumentaram que, ao focar nas diferenças e nas pequenas narrativas, ele enfraqueceu a capacidade de lutar por grandes mudanças sociais. Essas críticas são importantes e nos lembram que nenhuma teoria é perfeita. O pós-modernismo não é uma resposta final, mas um convite contínuo à reflexão. No fim das contas, o pós-modernismo não é apenas um estilo artístico ou uma teoria acadêmica. É o espelho de uma época de transição. Um tempo em que as velhas certezas ruíram e fomos forçados a navegar em um mundo mais complexo, diverso e talvez mais interessante. Ele nos ensinou a desconfiar de verdades absolutas, a celebrar a mistura e a dar voz àqueles que foram silenciados. Compreender o PS-modernismo é compreender as chaves culturais do nosso próprio tempo. Um mundo saturado de imagens, informações e infinitas possibilidades. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse tema, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. 8 Maze